Oi, gente! Meu nome é Fernando e hoje eu vou falar para vocês sobre o livro Memórias do Subsolo ou Notas do Subsolo, depende da edição, do Dostoiévski. Memórias do Subsolo foi publicado em 1864. E esse livro é considerado a primeira obra existencialista existente no mundo. Inclusive, na época em que ele foi lançado, ele não teve a devida atenção das pessoas. Ele ganhou bem mais importância depois da morte do Dostoiévski. Ele acabou se tornando uma das obras mais famosas dele, mas isso só depois da morte. O livro é separado em duas partes: o subsolo e A Propósito da Neve Molhada. A primeira parte, que eu considero a principal, ela é um grandíssimo solilóquio. O personagem principal, que não se nomeia, já que ele está falando consigo mesmo, então não há necessidade, ele traz em voga assuntos alheios, que sempre são retratados de uma forma zombeteira, debochada, sempre com uma coisa meio que ele se desfazendo dele mesmo. Nessa primeira parte, ele vai dizer que ele é um homem doente. Na verdade, a vida o irrita por completo. Ele sempre olha a vida de baixo para cima. Isso porque ele se considera um camundongo, um morador do subsolo. Sempre olhando a vida através do buraquinho, daquele buraco de rato, escondido e no escuro, e sempre isolado do resto da humanidade. E olha as coisas lá fora com muito ressentimento, com muita mágoa, com muito rancor. Tudo e todos sempre parecem estar zombando da cara dele, zombando pela condição dele pequena, sem poder, sem condições de subir na vida. E como uma espécie de vingança, já que ele não consegue fazer parte dessa sociedade, desse mundo, ele se afunda cada vez mais naquela toca, naquela moradia do subsolo, cheia de rancores, ressentimentos e de muita dor também. A caracterização do personagem é muito forte. Sempre após uma afirmação dele, surge a necessidade de explicação, e logo em seguida vem a contradição. Ele é um personagem que ao longo do livro vai se dando características, vai dizendo que é isso, que é aquilo, mas depois a gente vê que ele não tem segurança se realmente ele é aquilo ou não. Ele sempre está caindo em contradição sobre ele mesmo. O personagem se sente tão diminuído em relação aos outros, e as vontades e os desejos dele são tão ignorados, e isso muitas vezes até pela própria falta de capacidade do personagem de impor as suas ideias, os seus conceitos, que isso acaba criando um mecanismo de defesa ou até um sistema compensatório. E esse sistema compensatório, essa compensação, é a superioridade intelectual que ele diz que tem, muitas vezes, mas que ao mesmo tempo ele cai em contradição muitas vezes e diz que ele não passa de um camundongo. Ele crê e reforça o tempo todo que existem os homens de ação, que são os homens que mais agem do que pensam, e os homens como ele, que procuram pensar bem mais do que agir. O que também acaba não sendo muito bom, porque você pensar muito e não agir acaba que não ajuda muita coisa, né? Ele chega ao ponto de imaginar que o rosto dele denota claramente a intelectualidade avançada dele. Ele realmente crê nisso. Ele fala que ele é tão inteligente, tão avançado intelectualmente, que o rosto dele denuncia isso o tempo todo e que as pessoas deveriam notar isso e que não notam justamente por uma falta de inteligência. Na segunda parte, a propósito da Neve Molhada, a gente já vai se deparar com 2 ou 3 histórias que têm ligação direta com tudo que foi dito na primeira parte, o subsolo. Essas histórias não passam de exemplos de tudo que ele disse na primeira parte, de tudo que aconteceu no passado, na vida dele. E a gente vai se deparar com uma história de um grupo de amigos dele que se reúnem para a despedida de um colega. E também a gente vai se deparar com a história da Lisa, que é uma jovem prostituta que não está satisfeita com a condição atual dela e que acaba sendo, de certa forma, seduzida por ele. Essa segunda parte tem uma leitura mais dinâmica, mais simples, mas isso não faz com que seja a melhor parte do livro. Eu acho que a primeira parte, na minha opinião pelo menos, é a mais importante de todas. Ele vai vir com diversas subjetividades para a gente procurar mastigar direitinho, entender aquilo bem devagar, mas que valem muito a pena.
E a segunda parte nada mais é do que exemplos dessa primeira parte, que é tão importante do livro. Claro, eu não estou tirando a grande importância da segunda parte, já que a segunda parte ela vai trazer para a gente uma reafirmação de tudo que foi dito na primeira através de exemplos. E é claro que essa segunda parte é tão importante, já que a gente está falando desse personagem que é tão inseguro e tão contraditório. Gente, foi o meu primeiro contato com Dostoiévski e foi um primeiro contato excepcional. Eu adorei esse livro. Eu fui inclusive num clube de leitura, no Café Sublime, no mês passado, e as discussões foram riquíssimas. Eu adorei falar sobre esse livro porque esse livro tem muita coisa para ser dita. Inclusive, eu me identifiquei em certas partes no livro, não tenho orgulho de dizer isso, porque é um livro que tem um personagem bem complicado, é um personagem com muitos problemas, mas que eu acho que tanto eu quanto vocês que vão ler, sempre a gente se identifica com alguma coisa desse personagem. Então é uma leitura muito rica, muito fantástica, eu gostei bastante. Até porque sempre o ser humano é contraditório em algum momento da vida. Bom, eu queria pedir desculpa a vocês pelo sumiço extremo que eu tive aqui no canal, mas é porque eu caí doente, eu fiquei com garganta inflamada, siso doendo, eu vou ter que operar o siso. Então, gente, mil desculpas, tá? Eu tava à base de remédio, anti-inflamatório, essas coisas todas, e eu não tava conseguindo falar, eu não conseguiria fazer um vídeo legal, bacana pra vocês. Então eu esperei passar esse momento pra voltar com a corda toda. Agora eu tô bem, então eu pretendo voltar de vez. E vocês já leram esse livro? Vocês se acham seres humanos contraditórios muitas vezes ao longo da vida? Vocês já se depararam com alguma questão parecida com a do livro? Já tiveram algum sentimento parecido? Já se sentiram inferiores em algum momento? Comentem aqui embaixo. Falem pra mim que eu tô bem interessado, eu quero muito saber a opinião de vocês. Porque eu me identifiquei um pouco mais até do que eu queria me identificar com esse livro. E quando eu falo isso para as pessoas, eu falo com uma certa vergonha. Eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa leitura e se vocês se identificaram bastante com esse livro ou não. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo e também de seguir nas redes sociais, que é muito importante, gente. Volta e meia eu faço uma live lá no Instagram. Agora também, quem sabe, eu faço umas lives aqui no YouTube também, mas eu tenho preferência lá no Instagram, tá? Então me sigam principalmente no Instagram, que é a ferramenta que eu mais uso das redes sociais, ok? Beijo, gente, tchau, tchau e até a próxima.